Chegamos numa parte que todo mundo gosta e que provavelmente você já esteja esperando, que é sobre a colheita, secagem e armazenamento das plantas. Já que nós falamos sobre aquelas 10 plantas que a gente tem que ter em casa, que são plantas coringas, agora a gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente colhe, quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse processo de colheita e de secagem e claro que também de armazenamento. Bom, para a gente começar nesse assunto sobre a colheita, existem alguns pontos que a gente precisa prestar atenção. Quais são esses pontos? O primeiro é com relação à fase da lua que a gente está. Nós já conversamos no módulo anterior sobre as fases da lua, né? O que elas representam. Então, vamos relembrar um pouquinho disso? Então, olha só, lembrem de uma árvorezinha, uma planta. Nessa planta tem as raízes, o caule ou o tronco, os galhos, folhas e flores, né? Então, vamos imaginar isso aqui. Então, quando a gente fala das fases da lua, a lua minguante é quando a seiva, aquele líquido que está na planta, está em maior concentração nas raízes, certo? Quando essa seiva ela começa a subir em maior quantidade, onde esse fluxo ele começa a ficar mais elevado, é quando entra a lua nova, que aí vai estar presente mais no caule ou no tronco, se for uma árvore, certo? E aí, conforme vai passando os dias, entra na lua crescente, as folhas aqui vão ter uma maior concentração desse fluxo de energia, dessa seiva, e aí na lua cheia são as flores e os frutos. Então é esse movimento contínuo que faz conforme vai passando a fase da lua, certo? Então tá, considerando isso, o que a gente precisa prestar atenção na hora de colher plantas medicinais? Pode ser que você já tenha ouvido falar em alguns outros momentos de colher planta na lua crescente, porque na lua crescente, então a gente consegue ter uma maior concentração energética lá nas folhas, né, mais nas extremidades, que geralmente é a parte da planta onde a gente utiliza como medicinal, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o manjericão, na lua crescente, as folhinhas dele é que vão estar numa concentração de energia, de seiva muito maior. Beleza, isso seria muito bom, só que qual é o ponto que eu sempre levo em consideração? Se a gente fazer uma colheita, uma poda do manjericão ou de qualquer outra planta, uma colheita um pouco mais intensa na lua crescente, o que vai acontecer com essa planta? A gente vai ter que cortar, né? A gente vai fazer uma poda. Nesse local dessa poda vai ficar um buraco, vai ficar uma cicatriz, é um corte, né? E como essa seiva vai estar muito em expansão na lua crescente, a planta vai acabar sofrendo, porque esse corte ele vai ficar aberto, pode ser que ela perca muita água, muitas vezes a planta até mesmo morre. Não sei se vocês já viram quando corta uma plantinha que fica pingando. Essa é a água, é a seiva, é a água da planta. Quando acontece isso, a planta está sofrendo. Então, o que eu gosto de pensar? Que qualquer tipo de poda mais intensa, de colheita mais intensa, é bom que a gente sempre faça na lua minguante. Por que na lua minguante? Porque aí a seiva vai estar mais concentrada nas raízes. Se eu cortar esse galho, colher essa planta, ela não vai sofrer tanto com a perda desse líquido, esse corte, ele vai cicatrizar com maior rapidez, né, com mais facilidade, então a planta não sofre. Então eu sempre gosto de pensar nessa balança entre o que é melhor para a gente, né, e o que é melhor para a planta também, sem deixar essa planta sofrendo, colhendo ela de uma maneira que ela consiga ficar saudável e bonita e se restabelecer rápido novamente, né? Porque daqui a pouco a gente vai querer colher de novo. Então, se a gente pensasse só na gente, seria melhor colher na lua crescente. Se a gente pensar no que é também bom pra gente, mas também é pra planta, a lua minguante é a lua mais indicada para qualquer tipo de poda, certo? Mas se por um acaso você tá lá em casa, na sua casinha, você tem uma hortinha, um jardinzinho e você quer colher apenas um galinho para você fazer o seu chá e a lua cheia, por exemplo, não tem problema, tá? Você pode colher 1, 2 galinhos, a planta não vai sofrer tanto com isso. Mas muitas vezes as colheitas que a gente faz um pouco mais intensas, aí você leva em consideração essa fase da lua que é melhor a lua minguante, beleza? Outro ponto muito importante com relação à colheita é o horário do dia que a gente vai colher.
Por que o horário é importante? Porque algumas plantas, elas gostam muito mais do sol, como nós já conversamos sobre isso, e outras plantas não. Então, se por exemplo, você pegar uma roseira, uma rosa, lá pelas 2 horas da tarde, meio-dia, nesse horário que o sol está no pico mais alto, ela quase não vai ter aroma, o aroma dela vai estar muito mais fraquinho. Se a gente for nessa mesma roseira às 6 horas da noite, da tarde, ou logo de manhã antes do sol nascer, ela vai estar com um aroma muito mais forte. Então, quando a gente olha para as particularidades das plantas, a gente começa a entender que horário que a gente colhe determinada planta. A minha indicação, de forma geral, para qualquer planta, por via das dúvidas, sempre colher quando o sol já saiu, quando é finalzinho da tarde, 5h30, 6 horas da tarde, ou de manhã, antes do sol ficar mais forte. Então até umas 8h30, 9 horas da manhã seria um horário ideal de uma forma geral, para que essa planta não sofra com esse calor em excesso, certo? Inclusive tem alguns estudos que eu vou colocar na nossa biblioteca para você dar uma olhadinha, avaliando a erva luísa, por exemplo, verbena, que mostra que se você colher essas plantas quando o sol está num pico muito alto, o sol está muito quente, a concentração de óleos essenciais provavelmente está diminuída. Então esses estudos mostram isso pra gente, certo? De uma maneira geral é isso. Mas existem algumas plantas como a calêndula, como o alecrim. O alecrim é um exemplo típico. Se você colher ele entre as 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, a concentração de óleos essenciais que está nele está em uma concentração muito mais alta. Ele tem essa característica muito mais solar. Assim também é com a calêndula. Olha só, hoje de manhã, quando eu colhi ela estava lindíssima, ela ainda tá, né? Mas ela estava super aberta, muito maravilhosa. Ela ficou um pouquinho na sombra e o que já está acontecendo com ela? Ela já está fechando, olha só, ela já não está mais tão bonita como ela estava, então ela já está se encolhendo. Se você reparar num pezinho de calêndula, começa a escurecer o dia, ela já começa a se fechar. Ela é uma planta muito solar, então ela também, assim como o alecrim, é uma planta que a gente colhe quando o sol está mais alto, quando o sol está bem bonito. Então a gente começa a cuidar esses detalhezinhos, né? Então, de uma maneira geral, sobre o horário também é isso. Um outro cuidado que a gente tem que ter é como que a gente vai colher essa planta, né? O ideal é sempre a gente usar uma tesoura, pode ser uma tesourinha normal, pode ser uma tesoura de poda ou até mesmo uma faquinha, para que quando você for colher, você for quebrar essa planta, você não fique dobrando, judiando muito dela, sabe? É bom você ir lá e cortar, pronto, sem ficar arrancando essa plantinha de lá. Então, um exemplo que eu gosto sempre de falar, utilizar, né, como exemplo, é o manjericão. O manjericão, todas as espécies, elas fazem esse Y, olha só, é como se fosse uma forquilha. O ideal sempre pra gente colher ele, vocês estão vendo que ele já tá ficando murchinho também, o ideal sempre pra gente colher é depois desse Y, então a gente deixa essa forquilhinha, a gente colhe embaixo. Assim também é para fazer uma muda de manjericão, então se eu quisesse tirar essas folhinhas aqui e aí colocar ele na terra desse jeito, ele também conseguiria brotar dessa forma. Outro exemplo que eu trouxe é a Lípia alba, conhecida como cidreira, melissa, tem vários nomes populares. Olha só, eu não vou colher a Lípia alba cortando ela aqui, por exemplo, aqui na metadinha dela. Eu colho logo quando ela começa a brotar, então esse galinho ele estava brotando aqui embaixo, eu cortei ele aqui. Se eu cortar aqui em cima, toda essa parte aqui ao longo dessa semana iria secar, e aí ele ia brotar novamente aqui embaixo, mas até esse processo acontecer, a planta vai sofrendo, ela precisa gastar muita energia para secar, para brotar aqui novamente. Então, cortando embaixo onde nasce, fica mais fácil para a planta, certo? A mesma coisa com a lavanda, olha só.
O que eu vejo muita gente fazendo com a lavanda? Corta a florzinha, corta aqui em cima. E a gente sabe que quando uma lavanda ela tem esse bastãozinho, aqui embaixo tem as folhinhas, certo? A gente tem que cortar quando começa a nascer esse bastão, aqui embaixo, perto das folhas, e não aqui em cima. Se a gente cortar a lavanda aqui em cima, por exemplo, usar somente a florzinha, isso aqui vai secar. Isso aqui, novamente, a planta vai ter que gastar uma energia, vai acabar sofrendo. E aí, para nascer uma nova flor, vai demorar muito mais tempo, porque ela precisa secar, precisa rebrotar. E assim, cortando aqui embaixo, a gente já evita isso, certo? Também com relação à tansagem, o que eu gosto de fazer? Eu nunca corto completamente o pezinho de tansagem ou arranco ele. Eu gosto de pegar bem na pontinha onde começa a nascer as folhinhas e eu arranco as folhinhas, então o pezinho tá lá. Daqui a pouco ele brota novamente e assim eu não mato o meu pezinho de tansagem. Claro que ao longo do tempo a gente vai falando sobre outras plantas, a gente vai entendendo alguns mecanismos diferentes, depende da planta que a gente está falando, mas eu só trouxe alguns exemplos para vocês começarem a pegar esse jeitinho, começar a entender um pouco mais sobre essas plantas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre secagem, mas eu queria que vocês lembrassem desses dois pontos que eu trouxe nesse vídeo, que é o ponto da fase da lua, né? Preferência sempre na lua minguante, e também com relação ao horário, prestar sempre muita atenção. Que horário você está colhendo essa plantinha medicinal? Por exemplo, o manjericão você não vai colher ao meio-dia, olha só, ele vai ficar todo murchinho, assim como ele está agora. Então eu quero que vocês também vão treinando esse olhar, pegando o jeitinho para entender o que a planta está nos dizendo, né? De maneira geral, se você tem dúvida, espera para colher no final da tarde, que aí não tem erro. Eu vejo você no próximo vídeo, então. Até!